Olá, seja bem-vindo ao canal Odisseia. Aqui você encontra conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Nós trabalhamos com a ideia do ser integral e das 7 habilidades ou 7 qualidades que esse ser integral precisa desenvolver para que ele possa ter uma vida plena. Plenitude e felicidade é tudo que nós estamos buscando. E nesse vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre um tema muito importante para você que está buscando o autoaprimoramento, para você que está buscando uma vida plena. O mapa da mente. O que queremos dizer com o mapa da mente? Qual a ideia central desse tema? A ideia central é o seguinte: existe o território e existe o mapa. Quando alguém navega, seja de avião, de navio, ou mesmo quando você pega o seu carro e resolve fazer uma viagem, você precisa de um mapa que dê indicações do território. Direção, estradas, cidades, localizações. De posse desse mapa, você pode se deslocar. Mas é claro, todos nós sabemos, até uma criança sabe disso. O mapa não pode representar em todos os detalhes o território. Ele é apenas uma indicação geral para que você possa se deslocar. Mas pensa comigo, se o seu mapa estiver completamente errado, o seu deslocamento será uma completa tragédia. Você pode se perder, você pode chegar em um local que não era o programado, você pode simplesmente não saber para onde está se dirigindo. Quando nós falamos da vida, da realidade, do mundo em que nós vivemos, das nossas relações interpessoais, é a mesma coisa. Só que, nesse caso, da vida, quem produz o mapa é a sua mente. O seu mapa mental estrutura, organiza a realidade, a vida. E como um mapa, aquilo que você pensa, a maneira como você interpreta as coisas, não reflete a realidade em toda a sua grandeza. A nossa mente reduz, generaliza, muitas vezes distorce as coisas. E em outros casos, ela chega simplesmente a apagar aquilo que não interessa. Esse é o mapa da mente. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Já deu para perceber que o grande problema do mapa da mente não é o território. O grande problema do mapa mental são as limitações da nossa mente para representar a realidade. Nós generalizamos coisas, tiramos conclusões precipitadas, nós distorcemos e nós simplesmente cortamos. Se não identificarmos essas limitações do nosso mapa mental, elas podem gerar crenças muito limitantes. Um mapa mental distorcido pode gerar em nós expectativas fantasiosas, pode nos dar uma visão totalmente equivocada de nós mesmos, das pessoas, dos relacionamentos, do mundo. E é aqui que está o problema. O grande problema é que às vezes você não precisa mudar a realidade. Muitas vezes o ajuste precisa ser feito, adivinha? Na mente. Na sua maneira de interpretar e lidar com a vida, com a realidade. Portanto,
Nosso objetivo com esse vídeo é que ao final dele você seja capaz de identificar pelo menos uma limitação, pelo menos uma distorção do seu mapa mental que está te trazendo muita dificuldade. Vamos começar pensando numa oposição bem simples, até uma criança compreende isso. Aliás, eu já até falei no início desse vídeo, a diferença entre mapa e território. Imagine um homem ou uma mulher que sejam piloto, comandante de uma aeronave comercial. Eles chegam no aeroporto, se dirigem à aeronave, pegam o plano de voo, comunicam com o controle do tráfego aéreo, abastecem a aeronave, preparam, cuidam de todos os detalhes, seguem uma lista de checklist e então verificam o plano de voo. Claro, no plano de voo há duas informações que são muito básicas. A primeira delas é a localização geográfica do ponto de partida, latitude e longitude do ponto de partida. A segunda informação muito relevante é o ponto de chegada, o destino, latitude e longitude do ponto de chegada. E então, considerando as condições climáticas, considerando uma série de fatores, você traça, você desenha um trajeto da viagem. Esse trajeto, evidentemente, pode sofrer pequenos ajustes, pequenas alterações, porque o mais importante aqui é você saber as coordenadas geográficas do destino, para onde você está indo. E então, esse piloto, esse comandante, de posse de uma carta aérea, de uma cartografia aérea, ele examina as vias aéreas disponíveis, as possibilidades de deslocamento. Ora, isso é um mapa. Porque é claro que se você está se deslocando em uma aeronave, você está cobrindo um território gigantesco. Eu preciso representar no meu mapa todos os detalhes do território que eu vou sobrevoar? Claro que não. Portanto, o mapa é sempre uma miniatura. O mapa é sempre uma seleção que eu faço. Pensa comigo. Se eu fosse registrar a sua vida, desde o útero materno até hoje, seria possível registrar todos os minutos que você viveu, tudo que aconteceu em cada minuto da sua vida? Claro que não. Esse é o seu território. Isso é o que você já percorreu até hoje. Mas como que você faz para se orientar nesse trajeto que você já percorreu, do útero materno até hoje? Como que você faz? Você usa um mapa. Você simplifica. Você agrupa acontecimentos. Você agrupa fatos. E é aqui que entra a beleza e o problema de um mapa. Porque você precisa escolher o que vai entrar e o que vai ficar de fora. Tem pessoas que, ao fazerem uma avaliação da sua vida, do trajeto que elas já percorreram, elas escolhem selecionar apenas aquilo que aconteceu de ruim e excluem todas as coisas boas. Outras pessoas resolvem colocar apenas as coisas boas e, ingenuamente, excluem tudo aquilo que representou desafio, obstáculo, mas que foi útil para que essa pessoa pudesse amadurecer, para que ela pudesse crescer. Veja, é um mapa. É você que está selecionando. Muitas vezes, nós pegamos um período da nossa infância, 1 ano, 2 anos, e amplificamos. E começamos a analisar toda a nossa vida
Como se a nossa vida se resumisse em 2 anos da nossa infância. Ou, em algumas ocasiões, de toda a sua vida, você recorta um relacionamento que você teve, uma experiência amorosa que foi muito desastrosa, e você resume a sua vida naquela relação afetiva que você teve. E você passa a enxergar toda a sua vida a partir daquele mapa. Porque lembra, desde o útero da sua mãe, cada minuto da sua vida é como 1 metro do território. Não dá para colocar isso tudo em um mapa. Então, nosso mapa mental, ele corta, ele edita, ele generaliza, ele amplia, ele distorce, ele apaga. Esse é o mapa. Nós precisamos ficar atentos a isso. Atentos porque nosso mapa mental precisa ser constantemente renovado. Eu vou te contar aqui 2 histórias. 2 histórias de pessoas que viveram e vivem realidades duríssimas. O território dessas pessoas é extremamente desafiador. Mas veja, o mapa mental delas é tão eficiente, tão maravilhosamente articulado, que essas pessoas conseguiram e conseguem ser felizes, mesmo com todas as adversidades. A primeira história que eu quero te contar é de um mineiro da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. O nome dele é Jerônimo Mendonça. Era um rapaz forte, bonito, atlético, adorava fazer exercício e era musculoso, sarado, bem forte, tão elegante, que ele tinha o apelido de Tarzan. Na época, aqueles filmes da Disney, a figura do Tarzan, atlético, era um sucesso total. E ele era chamado de Tarzan. Até que um dia ele descobre uma doença muito grave. E em pouco tempo, Jerônimo Mendonça estará completamente paralisado em uma cama. Ele só conseguia mexer, praticamente o rosto, totalmente paralisado em uma cama. Para qualquer pessoa comum, isso poderia ser o fim da jornada, o fim da viagem. Simplesmente, a maioria dos seres humanos não consegue lidar com um território tão doloroso, com um território tão desafiador como esse. Jerônimo Mendonça, no entanto, tinha um mapa mental tão poderoso que ele resolveu sobreviver. Ele resolveu viver e mais, ele resolveu deixar um legado extraordinário, mesmo com essas limitações gigantescas. Tornou-se um grande orador na área religiosa. Jerônimo Mendonça era espírita, fazia palestras em tudo quanto é lugar. Certo dia, a mãezinha dele chegou e falou: meu filho, eu tenho 9 filhos, os 8 têm uma saúde maravilhosa. O único que tem problema de saúde é você, meu filho. E você é o único que eu não encontro em casa. Você é o único que está sempre saindo, está sempre viajando, meu filho. Seus irmãos estão sempre em casa, sempre parados, né? Ele era o mais ativo da família, o mais ativo. E tinha um senso de humor, uma espirituosidade. Certa vez uma repórter perguntou para Jerônimo Mendonça o que era felicidade para ele. E ele, muito sabiamente, deu uma resposta provocadora. Ele disse assim:
Felicidade para mim é poder virar na cama, porque eu só consigo ficar deitado de barriga para cima. E a repórter tomou um choque, porque o que o Jerônimo queria destacar é nosso mapa mental. Se você tivesse os problemas e as limitações de Jerônimo Mendonça, o que você faria? Que escolhas você faria na sua vida? Como você viveria? O que seria problema para você? Se você estivesse paralisado numa cama, o que seria problema? Será que o que você chama de problema hoje na sua vida seria realmente um problema? Pensa nisso. E ele viajava para vários lugares, encantava as pessoas. Sabe como ele fazia palestra? As pessoas levavam a cama, colocavam a cama no palco, o microfone perto da boca dele e ele, imóvel, em cima de uma cama, encantava milhares de pessoas. Jerônimo já partiu, está do outro lado da vida, voando, andando, com certeza inspirando muita gente. Mas nós temos também um outro rapaz, hoje, esse está entre nós, Nick Vujicic. I wasn't ready. O Nick não tem os 2 braços e não tem as 2 pernas. Imagine você sem as 2 pernas e sem os 2 braços. O que você faria? Você se entregaria à mais absoluta tristeza? Sua vida seria uma vida de depressão, de completa apatia? Você se entregaria a essas limitações? Pois bem, o Nick pratica surf, ele é surfista, ele é palestrante internacional, palestrante na área motivacional, é uma pessoa extremamente religiosa, tem família, filhos e vive com uma energia, com um entusiasmo, é capaz de inspirar as pessoas. Olha, eu arrisco a dizer que tem muita gente aí com 2 pernas e com 2 braços que não fazem nem 10% do que ele faz. O mapa mental. Quais são as limitações do seu mapa mental? Perceba, eu não estou perguntando quais são as limitações da sua vida. Eu não estou perguntando quais são as limitações do seu território. Eu estou te perguntando quais são as limitações do seu mapa mental. Eu quero, então, falar de 3 aspectos. 3 aspectos que podem estar te tolhendo completamente. Porque, acredite, as maiores limitações de um ser humano não estão na sua vida. Estão na sua mente. Não na sua vida, na sua mente. Vamos falar de 3 aspectos. Primeiro deles, crenças específicas. Específicas sobre o quê? Específicas sobre relacionamento. Por exemplo, você teve um casamento que não deu certo, ou um namoro, um noivado, e agora você acha que todo o relacionamento do mundo é ruim, que nenhum relacionamento presta. Só porque você teve uma experiência negativa em um relacionamento. Sério? Você acha que o dinheiro é sujo só porque você conheceu uma pessoa que usa o dinheiro de uma forma inadequada? E assim você vai alimentando uma série de crenças. Crenças sobre família, sobre paternidade, sobre maternidade, sobre sexo, sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre a vida, sobre profissão, sobre trabalho, sobre sucesso. Você começa a acumular uma série de crenças e você tem certeza que essas crenças são a verdade, são completamente verdadeiras. Por quê? Porque você viveu 1, 2, 3 experiências. E você começa a acreditar que o mundo é assim porque você, um dos 8 bilhões de habitantes do mundo, viveu isso. Você simplesmente corta todos os outros exemplos,
Você simplesmente ignora todas as outras experiências que você mesmo viveu, todas as outras experiências que você presenciou, você simplesmente ignora e começa a cultivar essas crenças. Crenças que não te levam a lugar nenhum. Crenças que são grades. Por exemplo, o Jerônimo Mendonça poderia dizer assim: eu sou um paralítico. Não poderia? Poderia falar: eu sou um paralítico. O que um paralítico faz? Um paralítico fica paralisado em cima da cama. Ele não poderia pensar isso? Ele tinha todo o direito de pensar isso, não? Tinha. Ele tinha todo o direito de pensar nisso. Eu sou um paralítico tem que ficar em cima da cama. Um paralítico tem que ficar aqui. E as pessoas cuidando e ele sofrendo. Ora, minha vida é uma dificuldade, então eu tenho todo motivo para ficar triste o tempo todo. No entanto, sabe o que ele decidiu? Ele decidiu que um paralítico viaja 4, 5 vezes por semana para fazer palestra. Foi o que ele decidiu. Ele decidiu que um paralítico fazia palestras para motivar e para levar fé e confiança para as pessoas. Foi o que ele decidiu. Ele tomou uma decisão que ele não ia se lamentar. Veja, como você enxerga determinadas coisas. Essas são crenças específicas. Específicas sobre família, relação, dinheiro, trabalho. Sobre aspectos, sobre assuntos específicos. Reveja suas crenças. Reveja. Atualize suas crenças. Pensa sobre isso. Segundo aspecto, sistema de métricas. Como é isso? Como que você mede? Digamos que você pegue na internet uma receita para fazer um bolo de cenoura com chocolate, que aliás é o meu preferido. Bolo de cenoura com chocolate. Aquela massa fofinha, gostosa, com a calda de chocolate. E você pega a receita. E a receita diz assim: açúcar, cenoura, farinha de trigo, ovos. E você vai perguntar: quanto de açúcar? Você vai medir o açúcar com o quê? Quanto de açúcar? 1 quilo? Uma xícara? Uma xícara e meia? Como é que você mede o açúcar? Você já percebeu que toda receita tem uma medida? É tanto de farinha, tanto de açúcar, tanto de água, tanto de ovos. Tem uma medida. Na vida também. Como que você mede as coisas? Qual a medida que você está usando? Por exemplo, como é que você mede o amor? Para você saber se você está amando e se você está sendo amado. Você mede com o quê? Qual que é a medida? Respeito. Como você mede respeito? Qual a medida que você usa? Xícara? Balde? Colher? Qual que é a medida? Como que você avalia? Pode parecer que isso que eu estou falando aqui seja muito simples, mas não é. Você pode estar adotando medidas irreais. Você pode estar adotando medidas que não correspondem à realidade da vida. Então, se você não está medindo adequadamente o amor que você recebe, talvez você nunca se sinta amado. Se você não consegue medir adequadamente o amor que você dá, talvez você nunca consiga amar. Se você não mede adequadamente segurança, prosperidade, felicidade, tranquilidade, se você não sabe medir isso, adivinha o que acontece? Você perde a medida, para mais ou para menos. Então é preciso fazer um ajuste na medida, da mesma maneira que numa receita de bolo de cenoura com chocolate, eu preciso saber medir a farinha, medir o açúcar, medir os ovos, medir os ingredientes. Eu preciso medir. Você está aí olhando dizendo assim: eu não sou bom. O que é ser bom? Como você está medindo? Talvez a sua medida seja fantasiosa. Talvez você tenha uma expectativa do que é ser bom que nem o super-homem e a Mulher Maravilha vão conseguir. Talvez a sua medida seja tão inadequada que você se contenta com pouco.
É um outro extremo também. Você não dá o melhor de si, você não faz tudo que você poderia fazer. Por quê? Porque a sua medida é uma colherzinha de chá. Você acha que competência é uma colherzinha de chá. Então você dá o mínimo e já está contente. Será que não tem um problema na sua medida? Essa é uma reflexão boa de se fazer. Porque se você não mede bem as coisas, você é incapaz de avaliar. Você é incapaz de escolher. Você é incapaz de discernir o que presta e o que não presta. É simples assim. Se você não mede bem, você não escolhe bem. Você não tem discernimento. Você não tem sabedoria. Medidas. Outro aspecto importantíssimo. E aqui eu quero retomar a metáfora da viagem de avião. Você chega no aeroporto, você está saindo de um lugar e indo para outro, ou voltando para casa ou indo para algum lugar que você escolheu. Você sai de um ponto de origem para um ponto de destino. Qual que é a finalidade? Chegar ao destino. Qual é o veículo? Nesse caso é o avião. Na vida também. Na vida também você está saindo de uma origem, de um ponto de origem, para um ponto de destino. Sempre. Sempre você está saindo de um lugar para chegar a outro. E, nesse processo de se deslocar, você precisa de instrumentos e veículos. O problema é que a gente confunde veículo e instrumento com destino. O avião é só um veículo para te levar ao destino. A casa que você tem é só um instrumento para você viver. O carro, a profissão, seus títulos, sua posição social, tudo isso constitui instrumentos para que você possa cumprir sua missão de vida. Então eu preciso saber distinguir o que é instrumento, o que é veículo, e separar instrumento de tarefa, veículo de destino. Veículo é algo que te leva a um destino. Instrumento é algo que te ajuda a realizar uma tarefa, a fazer algo, a realizar algo na vida. É assim. Por isso que dinheiro é instrumento. Dinheiro não é destino. Dinheiro não é atividade. Dinheiro é instrumento. E você precisa pensar nele com seriedade, com responsabilidade, com discernimento. O corpo é instrumento. Corpo é instrumento. Instrumento para que eu possa viver, para que eu possa amar, para que eu possa ter uma vida plena, para que eu possa ser feliz, para que eu possa cumprir minha missão aqui nesse mundo. O corpo é um instrumento. Preciso cuidar dele, preciso dar atenção a ele, preciso fazer uma série de coisas. Percebe? O problema é quando a gente inverte. O problema é quando eu confundo o instrumento com a atividade, com a missão. O problema é quando eu confundo o veículo com o destino. Nesse caso, as coisas ficam sérias. Porque você fica tão encantado com o veículo que você esquece para onde você está indo. E se esse veículo apresenta problema, você não consegue encontrar outros veículos que te levem ao mesmo lugar. Se o instrumento não está adequado, você não consegue pensar em outras alternativas, porque não há clareza na sua mente. Clareza de para onde você está indo. Qual é a tarefa a ser realizada? Quando eu tenho clareza sobre isso, qual a tarefa a ser realizada? Qual destino eu quero? Tendo clareza sobre isso, eu sei escolher os instrumentos e os veículos que vão me levar a realizar a tarefa. Percebe? Isso é mapa mental. Isso tem a ver com como você interpreta, como você lida com as coisas do mundo. Como você lida. Mapa mental. Você acha que isso te ajudou? Então faz o seguinte, comenta aqui, compartilha, divulga esse vídeo. Pega uma folha de papel e uma caneta e anota. Dessas 3 coisas que eu falei aqui.
Anota 3 problemas no seu mapa mental que estão te prejudicando, que estão te impedindo de compreender qual a missão da sua vida, quais são os seus propósitos, onde você quer chegar e o que você quer realizar, para que você tenha uma vida plena. Anota aí, quais são os obstáculos? Não fora, aqui, na sua mente. Anota, assiste novamente esse vídeo e pensa sobre isso. O que você pode fazer para mudar esse mapa? Todo mapa pode ser corrigido. Há sempre mais de um caminho, há sempre mais de uma maneira para chegar no mesmo lugar. Até o próximo vídeo.